Segundo livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos ler o 1, o 3 e o 7. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. No 3. E fez o que era reto, Ezequias, fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E no versículo 7, assim foi o Senhor com ele, com Ezequias, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Aqui no fala do início do reinado de Ezequias no reino de Judá, que durou 29 anos, ele começou com 25 anos a reinar, né? E diz o quê? Que o Senhor era com ele, né? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E aqui no 7 fala que ele se conduzia com prudência. Mas mesmo se conduzindo com prudência, ele se revoltou contra o rei da Síria e não serviu, porque o rei da Síria não fazia o que agradava ao Senhor. Irmãos, às vezes nós temos pessoas de nossa convivência, pessoas que aparecem nas nossas vidas, que nós, às vezes, ou convivemos todo dia, ou não, mas que às vezes buscam de nós que nós sejamos sempre agradáveis, principalmente nós que estamos diante do Senhor, e nos confrontam. Muitas vezes o que acontece, para ver qual será as nossas atitudes, como nós vamos reagir. O rei Ezequias, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque ele não aceitou as coisas que o rei da Assíria estava fazendo. E o que ele fez? Está aqui no versículo 4. Né? O rei Ezequias, ele tirou os altos e quebrou as estátuas e deitou abaixo os bosques e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neostã. O povo de Deus ainda estava adorando imagens, ainda estava tendo altares, tinha aquela serpente que Moisés tinha feito naquela época, eles ainda adoravam imagens, queimavam, e Ezequias sabia que aquilo não agradava a Deus. Ao invés dele, começou o reinado dele já quebrando tudo, né? E diz que ele era prudente, mas às vezes ser prudente não quer dizer que nós devemos ser conivente. Quando nós conhecemos a Deus e a palavra de Deus, nós não devemos aceitar o que o inimigo coloca e não devemos de forma alguma acertar erros graves, não ter um convívio direto com o que é errado, com o que a palavra condena. Porque aqui, por que ele quebrou as estátuas e tudo mais? Porque ele estava querendo, agindo de uma forma para que as pessoas conhecessem a palavra de Deus e fazer o quê? Se fosse cumprido um mandamento que o Senhor tinha dado para Moisés, que está lá em Êxodo 23, 4, não precisa ir, eu leio. Não terá outros deuses diante de mim, não fará de ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirá. Isso faz parte de um dos mandamentos que Moisés tinha dado. E Ezequias sabia. Quando ele se tornou rei, ele viu aquilo e falou, não, eu não posso aceitar uma coisa dessa. E foi lá e quebrou tudo. Né? Não que nós, irmãos, vamos estar saindo por aí, quebrando tudo quanto é imagem, nós não podemos fazer, porque nós temos o nosso ponto de limite. Mas aceitar isso, aceitar e às vezes até estar caminhando junto com essas coisas, não tem a direção de Deus. Né? E vamos continuar lendo aqui, no versículo 13. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá, e as tomou,
Pronto, aconteceu aqui o que acontece na vida de muitas pessoas, principalmente para quem ainda está começando a andar na palavra de Deus. Ezequias, ele não aceitou as coisas que tinham na cidade, quebrou as estátuas, fez tudo aquilo, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Pronto, o rei da Síria se levantou e foi lá e tomou as cidades de Judá. Quando nós fazemos e obedecemos a palavra de Deus, muitas vezes vai acontecer que o inferno inteiro vai se levantar. Então a gente tem que se preparar para uma guerra. Amém? Fala para o irmão do lado, se prepara para a guerra. Mas, irmãos, quando nós estamos com o Senhor, que se levanta essa guerra, o que acontece? A vitória é certa. Mas nós sabemos disso, né? Nós sabemos que quando nós fazemos a vontade do Senhor, que há esse levante, a vitória é certa. Essas levantes acontecem às vezes, muitas vezes, dentro da nossa casa, no nosso serviço, com o vizinho, com alguém que aparece do nada na sua vida um dia para se levantar. E a situação pode ficar difícil? Pode. Às vezes fica mais difícil. Aqui, o rei da Síria estava fazendo, o rei Ezequias estava fazendo o que era a vontade de Deus e ele perdeu. Às vezes nós temos também algumas perdas no andar do quê? Da nossa conversão, do nosso conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E vamos continuar lendo aqui no versículo 19. E Rabsaqué é uma pessoa e que o rei da Síria deu ordens para mandar uma mensagem para o rei Ezequias. E Rabsaqué lhe disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei e o rei da Síria, que confiança é essa em quem confias? Dizes tu, porém palavra de lábios é, aconselho e poder para a guerra. Em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? O rei da Síria manda uma carta para entregarem para Ezequias, perguntando para ele, em quem que você está confiando que você está está revoltado contra mim, né? Você acha que as suas palavras falando do seu Senhor têm mais força e consegue vencer a guerra mais do que a experiência e a força? Né? E Rabsaqué aqui, ele que foi levar, continuando aqui no versículo 28, Rabsaqué, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico. Aqui ele já estava falando para todo o povo. E falou, e disse, ouvi a palavra do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar de sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. O que ele quis dizer aqui? Falou para o povo, não confia no Ezequias, não. O rei Ezequias está falando que o Senhor de Israel, o Deus de Israel, vai livrar vocês do rei da Síria. Não confia nele, não. De jeito nenhum. O rei da Síria destruiu cidades. O rei da Síria derrubou deuses. O rei da Síria é mais forte. Muitas vezes também nas nossas vidas, quando nós estamos diante do Senhor, vem pessoas com esses levantes e quando nós estamos principalmente querendo seguir e fazer a vontade do Senhor, pessoas que não aceitam o Evangelho, pergunta, e agora? Cadê teu Deus quando você está doente? Né? Ué, cadê teu Deus que não te cura? Onde está ele? Cadê o Deus? Você não está procurando emprego? Você não é aquele que era dizimista e agora está aí desempregado? Né? Cadê o seu Deus que deixou vir uma tristeza tão grande dessa na sua vida, na sua família? As pessoas que não conhecem o Senhor, eles afrontam, eles veem que nós estamos mudando, que nós estamos fazendo o que é reto aos olhos do Senhor e se levantam contra nós. E qual é a nossa posição? Vamos continuar no versículo 36. Porém, calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo, não lhe respondereis nada. O rei Ezequias, ele pediu, para que as pessoas que fossem receber a carta, se o rei da Síria, quem for se levantar,
não permita que o povo fale, nem nada, né? Não falem, não lhe respondam, não vamos arrumar contendas, não vamos discutir. E o povo não respondeu nada. O povo se calou. Nas nossas vidas, há um momento onde nós devemos agir como Ezequias agiu. Não aceito, isso é contra a palavra de Deus. Nós nos colocamos numa posição, e às vezes até falamos, confrontamos as pessoas, mas em cima da palavra de Deus. Mas também há um momento em que nós devemos nos calar. Por quê? No momento em que nós nos calamos, nós confiamos em Deus para que Ele dê a direção para as nossas vidas, para que mostre a direção, para que nós mostramos que nós estamos confiando nele, não na gente. Muitas vezes nós queremos colocar a nossa sabedoria na frente. Acontece alguma coisa e nós nos colocamos e queremos mostrar que nós sabemos mais, e queremos confrontar a pessoa, e às vezes pela palavra, pelo amor do evangelho, às vezes fala, não, mas não é isso que Deus quer. Mas há um momento em que nós devemos mesmo pedir para que Deus faça por nós o que nós não podemos fazer. Vamos continuar aqui no capítulo 19, no versículo 14. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Pula para o versículo 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, sê servido de nos livrar da sua mão, aqui da mão dos sírios, né? E assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Ezequias, ele recebeu as cartas, leu aquilo, ele conversou com o profeta Isaías, pegou a carta e foi colocar onde? Diante do altar do Senhor. Muitas vezes, irmãos, acontece exatamente isso conosco. Quantas cartas nós vemos aqui, resultados de exames, fotos dos filhos que têm filhos rebeldes, famílias inteiras. E não é um simbolismo. O rei Ezequias, ele levou essa carta perante o altar do Senhor, nas mãos, ele recebeu e levou. Olha, Senhor, olha o que ele está falando. Conosco a mesma coisa, irmãos. Quando nós temos, nós devemos abrir o nosso coração, como ele falou. Olha, Senhor, olha a situação. E a mesma coisa aqui, nós temos trazido fotos, nós temos trazido resultados de exame, ameaças, processos, colocamos tudo diante do Senhor. Por quê? Porque é nele que nós confiamos. Porque nós sabemos que quem vai estar conosco é o Senhor, e quem vai agir conosco é o Senhor. Amém? E continuando aqui no versículo 20. Então, Isaías, o profeta, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Amém. O Senhor ouviu. Ele levou para o profeta, ele falou, e o Senhor estava dando a resposta. Ezequias, eu te ouvi, Ezequias. O Senhor usou a boca do profeta Isaías para trazer a resposta. Muitas vezes, nós estamos numa situação, irmãos, busque homem de Deus também para levar. Porque o Senhor usa também a vida de homens de Deus para trazer a resposta, para nos dar a direção. Mas aqui ele usou a boca do profeta Isaías para estar respondendo. Eu o ouvi. E o Senhor diz para nós, ele está nos ouvindo. Eu o ouvi. Eu estou te ouvindo, Maura. Eu estou te ouvindo, Gabriela. Eu estou te ouvindo, irmã Vitória. Eu estou te ouvindo, Maurício. Eu estou ouvindo. O Senhor está nos ouvindo. No momento dele, ele vai nos atender, porque o Senhor tem propósito em todos os nossos clamores e na espera do momento em que nós estamos clamando e até o momento em que vier.
O Senhor está ouvindo o seu clamor, irmanice. Amém? Irmãos, e da mesma forma com que nós fazemos isso, nós o quê? Aguardamos a resposta do Senhor para as nossas vidas. Amém? Vamos voltar aqui um pouquinho. No 19, versículo 7. Essa foi a resposta que o Senhor deu para o profeta Isaías. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na tua terra. Isso foi a profecia que o Senhor deu para Isaías. E vamos aqui no capítulo 19, no versículo 35. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adremeleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Ararate. E Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Da forma com que o Senhor disse para Isaías que seria, assim aconteceu. E da mesma forma com que nós temos pedido respostas para o Senhor assim fará nas nossas vidas. Da forma com que ele falou que ele seria ferido à espada, Senaqueribe, ele foi ferido à espada. E da mesma forma que o Senhor diz para nós, quando haverá bênçãos, teremos bênçãos. Quando o Senhor diz que no mundo teremos aflições, também teremos aflições, mas tem bom ânimo, nós devemos ter bom ânimo, porque quando nós olhamos mais para as aflições, como Ezequias aqui, ele chegou a perder a cidade, né? O rei da Assíria, ele tomou a cidade, ele começa um reinado, dali a pouco ele perde alguma coisa, e o Senhor clamou o Senhor, teve momentos em que ele se diz que ele rasgou o peito diante do Senhor, rasgou as vestes, porque quando nós somos confrontados, quando nós somos até ameaçados, principalmente para quem segue o Evangelho, às vezes tentam colocar dúvidas. Onde é que está teu Deus agora? Como que você vai agir? O Senhor não é por ti? Você não diz que o Senhor é comigo? Nós devemos buscar, colocar tudo diante de Deus, e o Senhor responde através da palavra, e nós temos a certeza que toda vez que nós fizemos como Ezequias fez aqui, nós teremos sempre a vitória do Senhor. Por quê? Ezequias, como ele fez? Ele não aceitou nada que foi do inimigo, não aceitou, não pactuou com nada que estava contrariando a palavra do Senhor. Quando ele foi ameaçado e confrontado, ele aguardou em silêncio, aguardou a resposta do Senhor. Ele buscou um homem de Deus para dar a direção para ele, colocou tudo diante do Senhor, levou diante do altar do Senhor, e no tempo de Deus, ele deu a vitória. Da mesma forma que o Senhor vai nos dar a vitória também, de todas as lutas que nós passamos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém.